Olá pessoal, vamos continuar a leitura de Gorgias de Platão, parte 24. Sócrates conversando com Cállicles, ele diz para ele: olha, eu sei que você gosta de mim, que você está tendo boa vontade, franqueza, que você possui conhecimento. Ele diz: você teve uma excelente educação, com o que muitos aqui em Atenas concordarão, e ages com boa vontade em relação a mim. Continuando então ele: qual a prova que tenho disso? Dir-te-ei, estou ciente, Cállicles, de que 4 de vós formaram uma associação em torno da sabedoria. Tu, Tisandro de Áfine, Andronte, filho de Andrócio, e Naucícides de Colarges. E eu, numa ocasião, ouvi por acaso debateres até que ponto deveria ir o cultivo da sabedoria. Lembro que éreis a favor de uma opinião segundo a qual não deveríeis deixar-vos conduzir aos pontos mais minuciosos da filosofia, tomando o cuidado de não vos tornardes excessivamente sábios, com o receio de, inadvertidamente, promoverdes vossa própria ruína. Assim, quando te ouço agora concedendo a mim o mesmo conselho que deste aos teus próprios amigos mais íntimos, tenho uma prova suficiente de que tua predisposição para comigo é boa. E, quanto à tua opinião de falar com franqueza sem ficares envergonhado, não só o reivindicas tu mesmo com o discurso que acabastes de proferir e com o discurso, não só reivindicas tu mesmo, como o discurso que acabastes de proferir dá suporte ao que dizes. Fica claro, portanto, que é assim que se posicionam as matérias presentemente. Se há algum ponto em nossa discussão para a qual tenho teu consenso, este ponto terá sido testado adequadamente por ti e por mim, sendo desnecessário submetê-lo a qualquer teste adicional, pois jamais teria admitido o ponto devido a uma carência de sabedoria ou a um excesso de vergonha, e tampouco o terias feito mentido para mim, visto que és meu amigo, como tu mesmo afirmas. Desse modo, qualquer consenso entre nós terá realmente atingido a verdade plena. E em nenhum outro tema poder-se-ia se fazer uma investigação mais admirável, Cállicles, do que naqueles em que me reprovaste. Que caráter deve ter um homem ao que se deve dedicar e até que ponto, quando é mais velho e quando é mais jovem. De minha parte, se me envolvo em algo que é impróprio em minha própria vida, saibas que não se trata de um erro intencional, mas é que é fruto de minha ignorância. Assim, peço a ti que não interrompas tua tarefa de advertir-me, mas que me esclareças totalmente sobre o que devo buscar e por quais meios é possível atingi-lo. E se considerares que neste momento concordo contigo, mas que deixo de fazer mais tarde aquilo com que concordei, podes encarar-me como um indivíduo estúpido e não te incomodes mais em advertir-me nunca mais sob o fundamento de que não passo de um indivíduo indolente. Aqui tem algo bem importante, eu vou comentar. Isso aqui parece uma ironia, né? Mas existe uma passagem em mais de um livro onde Sócrates está justamente dizendo isso, e é fato, isso era uma característica do Sócrates. O diálogo, né, de Platão, na verdade estamos aqui falando disso, né? Ele dizia o seguinte: eu vou dialogar para buscar a verdade. Se em algum momento de fato eu concordar contigo, eu mudarei imediatamente. Existe isso em outro livro. E aí por isso ele está dizendo aqui: agora, se eu concordar e depois voltar a fazer diferente daquilo que eu concordei, é porque eu sou um estúpido, não presta mais atenção em mim, né? Mas ele está a sério, querendo ver
né? Se existe alguma ignorância nele. Existe sim, claro, uma ironia no sentido de que ele percebe, né, que o outro, o Cállicles, que discute com ele, é tão sem noção ao ponto de não ter vergonha. Quantas vezes nós fazemos isso na nossa vida, né? Chegamos diante de pessoas, por exemplo, de extrema sabedoria e damos palpites completamente equivocados com a nossa pretensão de sabermos alguma coisa, né? Estamos carentes muitas vezes de sabedoria e chegamos diante, né? Quem já não fez isso, de pessoas muito mais sábias, com aquela arrogância, né? Isso sim, né? Uma coisa de um adolescente ou de uma criança, né? Fazendo dessa forma, né? E aí tem uma coisa importante aqui, só para voltar no texto, que ele diz, né? Então aqui, qual é a discussão que estamos tendo no momento? Ele diz, Cállicles, a gente está dizendo, está querendo discutir nesse momento, né? Qual é o caráter que um homem deve ter, ao que ele se deve dedicar e até que ponto. Por quê? Porque o Cállicles diz que quando o homem é mais velho, né? E aí ele diz aqui, inclusive, né? Até que ponto, quando ele é mais velho e quando ele é mais jovem. Porque o Cállicles disse, essa história de filosofia só deve ser estudada até uma certa idade, porque depois ela vai te tornar uma pessoa inapta para estar vivendo em sociedade, porque aí, já expliquei, né? Você vai estar sem condição de ser o melhor, né? De falar qualquer coisa para vencer uma discussão, de se apoderar à força de algo que não é seu, que aqui nesse livro, nesse momento, ele tem justificado. Se você é mais forte, você vai lá e toma o que é do mais fraco, e isso é justo. E é o que Sócrates diz, não, não é assim, né? Então, vamos continuar esse diálogo aqui. E agora, continua aqui, né? O Sócrates recapitula no que consiste a justiça natural segundo tu e Píndaro. Será o superior apoderar-se à força do que pertence ao inferior, o melhor governar o pior e o mais nobre possuir mais do que o menos nobre? Terias uma ou outra explicação referente à justiça ou o que recordo está correto? Cállicles, sim, isso era o que eu então dizia e que continuo dizendo também agora. Sócrates, bem, é a mesma pessoa que chamas de melhor e de superior? Realmente devo confessar que não consegui então entender qual o significado que atribuíste a estas palavras. São os mais fortes que chamas de superiores e devem os mais fracos receber ordens daquele que é mais forte? À guisa do exemplo, penso que destacavas então que os grandes estados atacam os pequenos conforme seu direito natural, porque são superiores e mais fortes, sob o fundamento de que os superiores, os mais fortes e os melhores são algo idêntico. Ou é possível ser melhor e, não obstante, inferior e mais fraco, e ser superior e, no entanto, mais perverso? Ou a definição do melhor e do superior é essa mesma? É a mesma? Ou, desculpa, a definição do melhor e do superior é a mesma? Isso é precisamente o que gostaria que me definisses com clareza. São superior, melhor e mais forte, idênticos ou diferentes? Presta atenção de novo, né? Vamos aqui nós prestar atenção, essa clareza para que a gente possa definir as coisas, porque se eu não tenho uma definição clara do que é cada coisa, é a partir desta brecha que eu vou me perdendo no meu raciocínio e vou defendendo coisas que são aparentemente verdades ou que estão mais próximas da verdade de coisas que não são.
Então, se eu consigo definir com clareza aquilo que eu estou observando, e olha a importância das palavras, que hoje em dia a gente perdeu, né? De cuidar das palavras, olhar a origem da palavra, né? Significado, para a gente a partir daí continuar essa busca, é uma lupa mesmo, né? Vamos ver o que ele vai dizer. Cállicles, bem, digo-te com clareza que são todos idênticos, ou seja, ele está dizendo que superior, melhor e mais forte são palavras, são conceitos idênticos. Sócrates, os muitos são naturalmente superiores ao uno. Quero dizer, aqueles que de fato impõem ao uno as leis, como dizias há pouco? Cállicles, claro que sim. Sócrates, então as regras dos muitos são as dos superiores? Cállicles, certamente. Já entrou num terreno ali, né? Por essas perguntas já vai ficar num beco sem saída, né? Está dizendo aqui o Cállicles que as regras dos muitos são superiores. É só parar e pensar se a maioria realmente é superior, né? Se as regras são corretas hoje em dia. Uma discussão interessante isso para se pensar na sequência. Eu vou seguir só mais um pouquinho. Certamente, Sócrates, e também dos melhores, uma vez que, segundo o teu argumento, os superiores são os melhores? Cállicles, sim. Sócrates, assim suas regras são por natureza admiráveis, uma vez que eles que as criaram são superiores? Cállicles, concordo. Vamos parar por aqui, continuamos amanhã, se Deus quiser. Bye bye, gente.